Então, gente, vamos começar com a sessão de perguntas e respostas com a Ajahn Amaro. Ajahn Amaro é abade do Amaravati. Ele se ordenou com Ajahn Chah na Tailândia muitos anos atrás. How many was are you now? 42. 42, like 42 anos atrás ele se ordenou. Lompo Chah is Opachaya, isn't it? Yes. Ele ordenou com Lompo Chah há 42 anos atrás. Foi co-abade de Abhayagiri com Ajahn Pássaro, e depois, quando Lompo Sumedo se aposentou, né, ele foi a pedido da Sangha, assumiu o cargo de abade do Amaravati. Então, ele teve a bondade de falar conosco hoje. Então, eu vou começar, assim, quem quiser fazer pergunta, você não consegue ligar o seu microfone, nós colocamos de forma que você não consiga ligar o microfone de volta sozinho, né? Caso você queira fazer uma pergunta, ou você escreve no chat, ou você levanta a mão, tem o botãozinho para levantar a mão, e aí você levanta a mão. Caso você levante a mão, a gente consegue ligar o seu microfone, aí você fala, ok? E também tem algumas perguntas que foram por e-mail, mas eu vou começar com a Tangunaviro, tem uma pergunta. Do you wanna make it in English or? Sure. Hello, Ajahn. Hello. I was wondering what your take was on, like, if a monk like wants to disrobe, to what degree do you try to encourage him to stay, or how do you decide whether that's like, okay, that's probably the right decision for that monk, or thinking like, oh, this is maybe caused by delusion or agitation, or you have any kind of characteristics that you look for in like monks that are in that process of like wobbling? You're asking for a friend, right? Yes, I am. I'm quite happy in the relationship. Well, it's very organic. And it depends a lot on the history of the person's life in the Sangha, their own character, what are the particular conditions that are leading up to them wanting to disrobe. Actually, just a couple of days ago, one of the monks here in the UK disrobed, for him, he'd had a considerable mental health difficulties for the last couple of years, and he was really dedicated to the bhikkhu life, was really committed to it, but the obstacles he was meeting, it was exacerbated. It was made worse seemingly by being in robes and the formality of the life under the structure of the Dhamma Vinaya. So he worked with it and had many discussions with me and other senior monks and his fellow summoners. But then after a couple of years of really looking at it and talking about it, then it really seemed like, no, the best way forward is for him to leave the robe. So that kind of a process, and really following along with Lompo Chah, Lompo Sumedo's style of not making it too easy for someone just to depart kind of on impulse, but rather you want to look at it, you want to explore the causes, where it's coming from, but also you don't want to make people feel that they're imprisoned or they're frightened to talk to the Ajahn. You want to make it so they can talk about their issues, but also you're not just supporting an impulsive or reactionary kind of attitude, but you want to have a way of looking at it closely, both for them as an individual, also for others to being able to offer feedback, and then out of that, then a decision emerges. Então, o Naviro perguntou sobre como é que a lida, né? Como é que quando ele tem um monge que está querendo largar a vida monástica, o quão você tenta convencê-lo a não largar a vida monástica, se você deve deixá-lo largar e não interferir, quais são os sinais que você enxerga que uma pessoa deve ou não largar a vida monástica, coisa do tipo, né? Então, o Lompo respondeu que é uma coisa muito orgânica, não tem uma resposta certa, né? Em geral, a gente procura refletir sobre a história daquela pessoa, né? Como é que foi a presença dela na Sangha, o que ela tem feito nesses últimos tempos, qual é a personalidade que ela tem, que tipo de
que tipo de condições, né, estão causando a ideia de que ela quer largar o manto monástico. Mesmo alguns dias atrás, né, nós tivemos uma pessoa que desistiu da vida monástica, mas nesse caso, essa pessoa, ela era excelente, assim, muito bem comportada e prestava muito serviço ao grupo, mas ela também sofria de alguns problemas de saúde mental e dava a impressão, né, de que ter que viver dentro do sistema, né, da regra monástica, da disciplina do mosteiro, exacerbava algum desses problemas que ela possuía, deixava ela ainda mais agitada com esses problemas, né? Então, acabava virando um obstáculo muito grande para aquela pessoa, mais do que ela era capaz de suportar, né? Então, através de várias discussões, conversando com as pessoas diferentes, ao longo de vários dias, né, de um longo período de tempo, né, chegamos à conclusão, né, de que era melhor mesmo que ele deixasse, né, e voltasse à vida laica, né. Então, é importante que tenha um processo para isso, né, você seguindo, né, o estilo de Lompochá, Lompo Sumedo, eles não faziam muito, não encorajava as pessoas a deixar o manto assim de maneira impulsiva, né. Não facilitavam para a pessoa largar o manto muito facilmente, né? Antes que a pessoa encorajava as pessoas a olhar as causas, o que é que está levando ela a pensar dessa forma, o que é que está acontecendo, que ela está a refletir, né? Mas ao mesmo tempo você não pode deixar a pessoa com a impressão que ela está numa cadeia, que ela não tem opção de sair se ela quiser, né? Então tem que criar um ambiente que a pessoa se sinta à vontade para conversar, né? E expor, né, as dificuldades que ela está tendo, né? Então, a gente não encoraja, né, as pessoas a largarem a vida monástica de maneira impulsiva, né? Mas sim, antes, para chegar a essa conclusão, que a pessoa converse com várias pessoas, que ouça a opinião alheia, né? Que ela conte o que está acontecendo para mais de uma pessoa, que as pessoas possam dar um pouco de feedback para ela também, né, e tentar ajudar ela a vê-la com mais clareza, né? Antes de tomar uma decisão como essa. And one small thing I should add is that I never suggest anyone should ordain as a nun or as a monk. It has to come 100% from them. And I never say that they should disrobe. It has to come from them. So that I feel in terms of the dynamic of the samana training, it has to be something that you want to do. You're consciously asking to do it. You're asking to be trained, and it has to come from you, like, no, this doesn't work for me anymore, and I am asking to leave, rather than I've been persuaded or someone told me I should. So that's a small element, but I feel that's very much in the spirit of our practice and our training, and the example of our teachers. Então, uma pequena coisa que eu queria adicionar é que eu jamais, né, digo a alguém que você deveria se tornar monge ou monja, e jamais digo para elas que elas deveriam deixar de ser monge ou monja. Isso é algo que tem que vir 100% delas, né? Não pode uma coisa que vem de uma terceira pessoa. Porque a dinâmica do treinamento de um samana, de um monástico, né, requer que isso seja tenha uma constante volição sua, né, em tornar-se um monge, em permanecer monge, né. Você tem que ter uma atitude de estar em constante pedindo, né, para continuar sendo monge, né. Tem que estar constantemente trabalhando para continuar sendo monge, né. Então, quando você decide deixar de ser monge, também é uma coisa que tem que vir 100% de você, né. Você teve a vontade de se tornar monge, você susteve a sua vida monástica, e quando chega a hora, né, tem que vir de você, né. Eu estou agora querendo deixar de ser monge. Né? Então, esse é um detalhe pequeno, mas eu acho que é algo muito relevante, né? E está de acordo com o espírito do nosso ensinamento, né? E também da linhagem dos nossos professores. Vinícius, você quer ter algumas perguntas? O pessoal mandou por e-mail, não? Sim, posso fazer uma já? Que orientação o senhor daria para uma pessoa que ficou muito tempo numa tradição do Mahayana e é recente da tradição de floresta? O que se deve largar e o que pode se incorporar sem que haja conflito ou confusão na nova prática? What advice can you give for a person who has been a long time in a Mahayana tradition
has recently started studying in the forest Theravada tradition. What kind of things do you recommend the person should put away, and what kind of things the person should incorporate in their practice without creating too much confusion? Well, I feel that the different traditions have a lot in common. I spent a bit of time with people like His Holiness the Dalai Lama or Master Xuanhua in California, and also I've spent time at different Zen monasteries and Tibetan centers, and I feel there's far more in common between the northern and the southern traditions than they have that divide them. I think if someone has come from the northern tradition, they have a very again, it would depend whether it's a Tibetan or Chinese or Korean or Japanese or whatever the specific conditioning is, but I feel that the essence of the practice is really very much the same. The development of the Eightfold Path, the cultivation of the 10 paramitas, these are very, very comparable. And when Master Hua was speaking about this, he said it was always the dream of his life to bring the northern and southern traditions together, but he never thought he could do it until he met Ajahn Sumedho, which was an interesting comment. And he was the one who gave us half the land at Abhayagiri. The Abhayagiri monks will know that 120 acres of land that was the seed for Abhayagiri Monastery was donated by Master Xuanhua as a gesture of friendship and affiliation. And because he felt it's not even helpful to talk about Theravada Mahayana, it's more a matter of geography than it is a matter of philosophy. So certainly within the northern tradition, you have things like the whole bodhisattva element within and has varying different degrees within, say, the Tibetan tradition or Chinese or Japanese. But if you see that the use of the bodhisattva mythology and as practices or as objects of devotion, these are skillful means. They are upayas for cultivating particular qualities, like say practices around Guanyin Bodhisattva would be around developing compassion, or Manjushri Bodhisattva around developing wisdom, or Samantabhadra around developing resolution and great strength, or Kishtigarbha about patience and so on. That if they're seen as means of developing wholesome qualities, then it's exactly the same as, say, in the forest tradition, developing patience, developing wisdom, developing compassion. Of course, but it's just different upayas have developed in different locations over the many centuries. So I feel just the last thing I'll say before I let you translate is, in terms of coming from one set of imagery and languaging to another, I feel it's probably most helpful to bring the attention to the actualities of your practice, your thoughts, your feelings, your body in the present moment, rather than dwelling in theoretical models. Just to bring the attention to, what am I feeling right now? Am I comfortable? Am I uncomfortable? Is there a feeling of anger, or is there a feeling of peacefulness? Am I feeling anxious, or am I feeling calm? What's present? And bringing the practice very much to the present moment experience, the felt sense of the field of experience here in this moment, and then to let the practice develop around that, and the kind of theoretical framework for that. I would say leave that off at the edges. Don't let that be a something that dominates the mind. I wrote a piece on this in the book of essays and historical pieces called Roots and Currents. There's an article that I wrote called The View from the Center, that talks about both the Arahat path, the Bodhisattva path, as skillful means. What's the name of the book again, Ajahn?
Roots and currents. Roots and currents. Currents, E-N-T-S, not A-N-T-S. It's not about dried grapes. It's about the flow of a stream and such like. Ok. Então, resolveram já a pergunta. Ok. Então, ele respondeu o seguinte, eu acho que todas essas tradições têm muito mais em comum do que coisas que dividem elas. Tem muito mais aspectos que as unem do que aspectos que as dividem, né? Eu tendo tido muita experiência, muitas oportunidades de interagir com o Dalai Lama, com a Master Chun Hua na Califórnia, e tendo estado em muitos mosteiros zen, mosteiros tibetanos, né? Eu tenho a impressão de que há muito mais que elas têm em comum do que coisas que as dividem. Mas é claro, dependendo, né, se você vem de uma tradição tibetana, chinesa, coreana, japonesa, tem sempre diferentes graduações, né, de quão diferentes as coisas são. Mas a essência sempre é diferente no sentido de os costumes e atitudes, etc. Mas a essência é sempre mais ou menos a mesma, né, sempre retomando ao nobre caminho ótuplo, os 10 paramitas, etc. Então é muito comparável, né, as diferentes tradições. Então, por exemplo, Master Hua, ele tinha essa fala, ele dizia que era o sonho dele trazer o budismo do norte e o budismo do sul de volta a unir, né? A unir de volta o budismo do norte e o budismo do sul, né? E ele disse que esse sonho só se tornou, ele só achou que esse sonho podia se tornar realidade quando ele conheceu o Lomposo Medo, né? E aí, que as pessoas, quem conhece, sabe, né? Foi ele que doou, né, o terreno inicial, né? Que foi a origem do mosteiro Abhayagiri nos Estados Unidos, né? Então foi ele que doou esse mosteiro, né? Como um gesto de amizade, de colaboração com o Lomposo Medo. Então não é muito útil você pensar em termos de diferentes Mahayana e outras tradições. É mais uma questão de você pensar em termos de geografia, né? São mais separações geográficas do que separações doutrinais ou algo do tipo, né? Porque mesmo que você pegue, por exemplo, você tenha no budismo Mahayana tem muita ênfase a questão do Bodhisattva, né? Sempre o ideal do Bodhisattva está presente, né? De diferentes graus, né? Dependendo da tradição que você segue, né? A ênfase é dada nesse item em diferentes graus. Mas, na verdade, você pode enxergar isso como apenas o uso de uma mitologia para ajudar as pessoas a desenvolver boas qualidades, né? Digamos, é uma maneira hábil de encorajar as pessoas a desenvolver as boas qualidades, como, né, Kuan Yin, e os demais bodhisattvas. Não? Então, um representante da compaixão, outro representante da sabedoria, o outro é a expressão da paciência, da perseverança, da força, etc. Então, se você parar para olhar, você vê, bom, na verdade é a mesma coisa que nós ensinamos na tradição da floresta, né? Só que a gente fala em termos de parâmetros, em termos de qualidades, né? A gente não personifica isso como figuras mitológicas. Então, são apenas diferentes maneiras hábeis, né, de explicar a mesma coisa, de ensinar a mesma coisa, né? Então, é mais uma diferença de localização geográfica mesmo do que diferença doutrinal, né? Então, se você estiver vindo de uma tradição mahayana, o que eu recomendo para você é trazer a sua atenção para os seus pensamentos e sensações, o seu corpo aqui e agora, né? E deixar um pouco de lado a estrutura ideológica, a estrutura de teoria, né, que sustenta aquele ensinamento, né? Não ficar muito preocupado com isso. Por enquanto, tenha mais foco, né, no que você sente aqui agora. Mantenha sua mente no momento presente, conectada com a sua experiência do aqui e agora, e deixa toda aquela base teórica, quer seja do budismo Theravada ou do budismo Mahayana, deixe isso na periferia da sua prática, né? Não deixe isso dominar a sua mente, obcecar a sua mente demais com esse assunto. Eu uma vez escrevi um pequeno ensaio para um livro, uma coletânea de ensaios, né, de diferentes autores, chamado
Roots and Currents, em português, é raízes e correntezas, né? E a minha parte se chamava a visão do centro. The view from the center. A visão, I think how to translate is visão do centro da maneira hábil. Visão do centro da maneira hábil, né? Que foi o meu ensaio nesse livro. Então, essa é a minha opinião, né? Isso, na verdade, são apenas diferentes maneiras de explicar o mesmo assunto. A couple of other things I would add is that you can see the photograph on the wall behind me is of Master Hua's teacher, Great Master Shu Yun, and so that actually, that picture was given to me by Ajahn Jayasaro. So I feel that personally, I've always been comfortable drawing upon different Buddhist traditions, the teachings that come from different traditions, particularly the kind of Dhutanga style of practice that you find, whether it's from China or Japan or Tibet, that there's a lot in common with the sort of Dhutanga practice traditions in these different countries, far more than you have than would be apparent on the page of a number of books. So that how you actually live and practice is very, very close to what you have for like Dhutanga monks in China or in Tibet, and so on and so forth. So Great Master Shu Yun was a famous Dhutanga monk in China. He spent 6 years bowing every third step across the whole of China on Tudong to make merit for his mother and father. So just as an example. Also, another thing I would add is there's actually a Portuguese translation of a talk that I gave. The Portuguese is called A Perspectiva da Floresta. Excuse my bad pronunciation. Yes. Perfect. And that was a talk that I gave on a retreat with a Tibetan Lama. And he asked me to give a talk about the connections I saw between Dzogchen practice in the Nyingma lineage of Tibetan Buddhism and the forest tradition that I knew from Thailand and from the West. So that's a talk that I gave, and somebody translated it into Portuguese. So that's on our Amaravati website. It's one of the rare pieces of mine, if not the only piece of mine, that's actually in Portuguese. So that might also be relevant to our friend's question. There's a book from you, Ajahn. It's called Inner Silence. It's been translated to Portuguese as well. Inner Listening. Inner Listen, sorry. Inner Listen, yes. It's by the people in Portugal, from the monastery in Portugal. Yeah. Probably Ajahn Amaro, I would guess. Então ele queria adicionar mais uma coisa, né? Como vocês podem ver atrás dele, né? Tem uma foto de um mestre chinês chamado, que era o professor de Master Hua, né? Que era o Shu Yun, né? E essa foto foi dada a ele por Ajahn Jayasaro, coincidentemente, né? Então eu sempre me senti muito confortável, né? Interagindo com as diferentes tradições, né? Especialmente quando você olha as tradições ascéticas, as tradições que a gente chama de Tudong, as tradições que os monges que vivem assim na floresta, nas montanhas, né? Quer seja na China, quer seja no Tibete, o estilo de vida é muito, muito parecido com aquilo que a gente já conhece na nossa tradição da floresta, né? É muito mais parecido do que você poderia imaginar lendo um livro, né? Quando você realmente investiga e vê como é que eles viviam, como é que a vida cotidiana dele é muito próxima, né? Com a vida de um monge Theravada, né, que segue esse mesmo estilo de vida. Então, o próprio mestre Shu Yun, ele era um mestre muito famoso. Ele era um monge peregrino, né? Ele passou 6 anos da vida dele prestando reverência. A cada 3 passos que ele dava, ele prestava uma reverência, né? Era uma forma de prática que ele tinha, né? Então, ele viajava caminhando e a cada 3 passos ele parava e fazia uma reverência. Isso foi uma forma que ele dedicar mérito à mãe e ao pai dele. Inclusive, há uma palestra minha, traduzida em português, chamada A Perspectiva da Floresta. Você pode encontrar isso no site, no site do Amaravati, né? Essa é uma palestra que eu dei num retiro
com um lama tibetano. Ele pediu que eu fosse até lá dar um ensinamento, né? Explicando a conexão entre a prática de Dzogchen da linhagem Nyingma com a tradição da floresta. Né? Então, isso é uma das poucas peças, talvez uma das poucas que tenha trabalhos meus traduzidos para português, né? Mas eu lembrei para ele que tem mais um livro também lá, né? Então, é isso. Tem mais alguma coisa, Vinícius? Para as pessoas que estão entrando agora na conversa, a gente está com o microfone desabilitado, então se você tiver alguma pergunta a fazer, você pode fazer pelo chat ou levanta a mãozinha aí que a gente habilita o microfone. Tem uma pergunta aqui do chat. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer pelo seu livro sobre o som do silêncio. Embora alguns textos cheguem a falar sobre esse objeto de meditação, foi o primeiro que me trouxe orientações específicas de como focar nesse objeto. O senhor acha útil, fora do momento de meditação sentada, durante as atividades cotidianas, tê-lo como plano de fundo? Isto pode contribuir para a melhoria da qualidade da nossa concentração? Ajahn, thank you very much for your book about the sign of silence. Even though I have heard about it before, it was the first time I found somebody who gave a concise explanation of how exactly to practice that. So she would like to ask if you think it's useful, if outside of formal meditation, if it is useful to keep that kind of meditation as a background to your daily activities in the daily life, if that would be helpful in increasing your capacity for concentration. Short answer, yes. Dá uma pergunta, sim. A resposta é muito simples, sim. So yeah, it takes a bit of effort to sustain that inner listening, listening to the sound of silence during the course of everyday activity. But personally, I found that it's really an excellent way of sustaining, not just focusing on the sort of present moment experience, but also keeping the not just the external world of seeing, hearing, smelling, tasting, touching in context. That that you're recognizing this is a flow of perceptual forms, but also particularly keeping a perspective on the inner flow of mood and thought, memory, imagination. That the more you develop that, the sound of listening to the sound of silence, then you're able to sustain a clarity and an openness to the flow of the internal and the external aspects of experience. And so it's I find a very valuable tool in that respect, and it very directly leads towards a quality of integration and sati sampajanya, mindfulness and full awareness. It's more challenging in a noisy city. You've got a lot of traffic or engine noise or buzzing machinery, and so on and so forth, but it's doable. And so it's one of those things that if you set the intention early in the day, like if you're sitting in the quiet of your own home early in the morning, you say, okay, during today, I'm going to make the effort to bring the attention to the inner sound as much as I can during the course of the day. So you set up the program, as it were, at the beginning of the day, and then that encourages you. It helps you to remember to do that as the day flows by, and then and it's a cumulative thing. The more you do it, the easier it is to do. Sim, então eu acho que é bastante útil, né? Mas é algo que requer um pouco de esforço para que você consiga suster isso durante o dia. Eu acho que é uma excelente prática de manter a sua mente focada no momento presente. E também uma vantagem que eu enxergo nesse tipo de prática é que ajuda você a manter o contexto do mundo exterior, né? Dos órgãos dos sentidos, da audição, da visão, né? Enxergar aquilo como um fluxo constante de estímulo sensorial, né? De percepção,
mas também te dá um contexto muito bom, uma perspectiva muito boa do mundo interior, né, das suas emoções, dos seus humores, dos seus pensamentos, etc. Quanto mais você consegue, né, focar nesse som, nesse escutar, né, do silêncio, né, você consegue cada vez mais ter uma atenção clara, né, uma visão mais clara do relacionamento entre o interior, né, o mundo interior e o mundo exterior, né? Então eu acho que é uma forma muito útil de praticar e algo que leva a uma integração maior entre sati e sampajanya, né? Entre ter a mente no momento presente e ter compreensão clara do momento presente. Então, mas é uma prática difícil de se fazer se você mora numa cidade muito grande, né? Mas ainda assim dá para se fazer, não é impossível, né? Se você, por exemplo, logo pela manhã cedo, estabelecer essa intenção, né, de que hoje, durante o dia, eu vou fazer um esforço para manter a minha atenção focada, né, no som do silêncio, para manter minha atenção focada nessa escuta interior, né? Então, é como se você estivesse estabelecendo o programa, né, que você vai seguir durante o dia. E isso vai te encorajar durante o dia, a manter a prática, né? E quanto mais você for praticando dessa forma, cada vez você fica mais hábil, né? E fica mais fácil fazer. Mais uma pergunta? William, você pode habilitar o seu microfone e fazer sua pergunta. Bom, o William deve estar com dificuldade lá. Vou trazer uma pergunta aqui da coleção de e-mails. Um Buda já no Nibbana pode encarnar novamente por compaixão? Em um livro que estou lendo sobre as origens do budismo, diz que não, que um Buda após a morte está além das orações e pedidos, mas ainda sua energia está disponível em suas relíquias. É assim mesmo? Ajahn, how can I stop this noise in this? Something beeping in my computer. Okay. Ajahn, can a Buddha reincarnate out of compassion after he attains Nibbana? The book that I read said he can't, but he cannot answer our prayers, but still his energy is present through the relics. Do you have any information about that? I have no direct knowledge. My first thought is find the Buddha and ask the Buddha. According to my understanding, that and this is where one of the areas where the southern southern school of Buddhism differs a bit from the northern Buddhist school, not entirely, because you do have the concept of Buddha fields are spoken about in later Pali literature, not in the canon, but in commentarial literature. The idea of the Buddha fields is spoken of, but I feel it's most helpful and most skillful to really look at the presentation that we have in the Pali Canon, and the Buddha saying that, you know, after the event of the parinibbana of a Buddha or of an Arahant, nothing can be said about what occurs, and that because the mind creates time, it creates identity, it creates location out of its habits of attachment to the sensory world. So the idea of a Buddha that is in some realm that can help you, then it's unconsciously attaching to self-view. And so as the Buddha said to the young Brahmin Upasiva in the Sutta Nipata,
when he asked him, what happens to an enlightened being at the death of the body? Do they no longer exist, or do they enter into some kind of exalted permanent state? And the Buddha says, one who has reached the end has no criterion by which they can be measured. That which can be spoken of is no more. You cannot say that they don't exist, but when all modes of being, all phenomena have been removed, all means of speaking have gone too. So it's I feel that it's very easy to drift into self-view and Satyavada, the kind of eternalist view, when we thinking in those terms. Not to deny those ideas of a Buddha field or countless Buddhas existing simultaneously through countless through sitting under Bodhi trees as incalculable as the sand grains in the incalculable Ganges rivers simultaneously, like you have in books like the Avatamsaka Sutra. But I feel the simplicity and the directness of the Pali Canon is really helpful in this respect. It's basically, don't think about it. It's not helpful, because your thought can only draw upon language and concept, and that is necessarily built around perceptions of time, identity, location, and that all of those benchmarks, those reference points are dropped. Like as the Buddha said, one who has reached the end has no criterion by which they can be measured. Or like Luang Por Chah saying, if you can't go forward, you can't go back, you can't stand still, where do you go? Yeah, the idea of if you have to let go to solve that puzzle, as Luang Por Chah puts it, you can't go forward, you can't go back, you can't stand still. Where do you go? As long as you conceive reality, what quote unquote what we are in terms of identity, in terms of time, in terms of place, there's no answer to it. The answer to that puzzle, that conundrum, only comes when there's a complete letting go of time, identity, and location. So that's it's literally unimaginable. The mind can't create an image of that, because all images depend on time, space, location, and identity. So I think it's most skillful to not try and think of, well, the Buddhas are really in some kind of special super duper realm somewhere. It's like, no, just drop it. Don't let the conceiving mind interfere with the reality, because it can only be a two-dimensional representation of a three-dimensional truth. Like trying to drink tea or coffee, speaking to Brazilians, trying to drink coffee out of a drawing of a coffee cup. You got three-dimensional coffee and you can't put it into a two-dimensional drawing. It won't go. So the reality of the Dhamma has too many dimensions to fit into our language and our concepts. Like quantum mechanics, you can't really express it adequately because our language doesn't work in that kind of domain. So with respect to the sort of drawing upon the paramita or the Buddha or revering relics and such like, that I feel that's quite appropriate. And I think, and I was just the other day speaking of this on Visakha Puja, that when we recollect the birth, the enlightenment, and the passing away of the Buddha, we can recognize the effect of the Buddha's paramita as it is actually present in our lives, in our hearts, in the world, and we can draw upon that. That's a resource of in our own environment that is present. The ripples. I use the image like if a rock drops into a pond, the ripples radiate out from where the rock drops in. The Buddha's life in the world is like a Himalayan mountain range dropping into the pool, and the ripples are still reverberating from his life. So we can consciously draw upon those ripples, as it were, the energy of the Buddha's life, his teaching, his goodness, his wisdom. I would say that's definitely still present. The after effects of the Buddha's life, his teaching, his being is here in the world, without, say,
dwelling upon or creating false ideas of self-view and conceit. But that also can be accessed by paying respect to relics, looking after them properly. And relics have been invited to Amaravati, to my kuti here, and every day I begin my day with a little puja to the relics that are on my shrine every single day. A day doesn't pass, I think I can truly say. A day does not pass without me beginning the day by offering a puja to the relics. So I feel that is important and valuable, but it's as a caveat to that, it's important not to be superstitious, to recognize how a natural system works without inflating that with our own superstitious wishes or projections. So that's a long answer, but I'm sure you can rise to the occasion. You want to hopefully they don't speak English. They don't know how bad it is. Your English is very good. But I might have missed some parts. Né? Então a resposta dele foi a seguinte: olha, eu não tenho nenhum conhecimento direto do assunto, né? Então eu não posso dar uma resposta categórica sobre isso, porque eu não tenho conhecimento direto do assunto. A única resposta correta que eu posso dar para você é: você tem que procurar um Buda e perguntar para o Buda. Só ele mesmo pode dar essa resposta. Mas eu penso que, mesmo na questão das tradições do sul e do norte do budismo, né, já existe um pouco de diferença, né, em como eles interpretam esse assunto, como eles lidam com esse assunto. Mas não totalmente, mesmo entre eles há algum aspecto de concordância. Então, por exemplo, quando eles falam em campos de Buda, né, na tradição tradicional do Pali, do cânone Pali, não é mencionado esses campos de Budas, que é mencionado no Mahayana. Mas em literatura mais tardia, que ainda faz parte do Theravada, né, você já começa a enxergar esse tipo de coisa sendo descrita, né? Mas o que eu acho mais útil mesmo é a gente manter a nossa visão no momento presente, né? No momento presente que a gente mantém a nossa visão, usar o tipo de approach que o Canon Pali recomenda, né? O que o Buda dizia, né, que após o Parinibbana do Buda, não há nada que você possa dizer a respeito, não há como descrever o que acontece com o Buda após ele alcançar o Buda ou o Arahant, né? Quer seja um Buda ou Arahant, você não tem como descrever o que acontece com ele após ele alcançar a iluminação, após ele alcançar a Parinibbana. Porque qualquer forma de descrição de descrever que você tiver, vai ser sempre baseado na sua própria mente, na sua própria mente que trabalha de forma iludida, que sempre atreladas a conceitos de tempo, localização e identidade, né? Pelo hábito da mente, né, ela vai sempre tentar criar uma imagem corrompida por esses tipos de modo de funcionamento, né? Então, o Buda dizia que qualquer forma que você tentar pensar, imaginar que o Buda está existindo num plano superior, ele está lá mandando ajuda para você, tudo isso você só vai acabar reforçando, né, a visão de eu, né, a visão de uma entidade separada de eu, né? Então, uma vez, né, no Pali, você encontra, né, um Brahmani foi até o Buda e fez perguntas sobre esse assunto para ele, né, o que acontece com o Buda após a iluminação, etc. Então, o Buda respondeu que após o Parinibbana de um Arahanta, de um Buda, não há nenhum critério pelo qual você possa descrever aquele ser. Nada pode ser dito que realmente expresse, né, o que ocorre com a pessoa. Então, não tem nenhuma forma de você entender isso intelectualmente, de você conceitualizar esse fenômeno, né? Porque é muito fácil, né? Se a gente tentar descrever, tentar imaginar, a gente vai sempre acabar caindo ou na visão, na crença, né, de um eu, ou vai cair no outro extremo do aniquilacionismo. Nihilismo. Vai cair ou na visão de um eu ou no nihilismo, né?
Então, eu acho muito mais útil a gente seguir, né, a recomendação do cânone Pali, né, que basicamente não pense a respeito. Não adianta você ficar tentando pensar a respeito, porque não é útil, né? Você não tem como você compreender isso com o seu intelecto, né? Qualquer forma que você tentar compreender esse assunto usando o intelecto, você vai apenas cair de novo nos velhos padrões de tempo, identidade, de localização, etc. Então, o que o Buda dizia para as pessoas largue o assunto, largue esse assunto, não fique tentando entender isso, né? Não é útil, não leva à sabedoria, não leva à libertação. Ou o Ajahn também. O Ajahn ele também tinha esse ensinamento, ele dizia, né? Se você não consegue ir para frente, não consegue voltar e não consegue ficar parado, para onde você vai? Né? Então, é uma forma de você quebrar, né, esse hábito, né, de pensamento, né, condicionado, né? Então, enquanto a gente enxerga a realidade dessa forma, através dos sentidos, através do nosso ego, da nossa personalidade, jamais nós vamos conseguir enxergar a real resposta para essa pergunta. Então, somente quando nós realmente, somente quando nós realmente conseguimos abrir mão da nossa apego à noção de tempo, identidade, etc., é que talvez nós sejamos capazes de compreender esse assunto. Não é algo imaginável. Não tem como você conseguir criar uma imagem que corresponda à realidade desse assunto, né? Então, não é muito útil, né? Não é muito útil ficar pensando a respeito disso, não leva a benefício algum. Não deixa a sua mente condicionada interferir na sua percepção de realidade. Porque é como se fosse... A realidade é muito mais multifacetada, tem muito mais dimensões para a realidade do que aquilo que você consegue enxergar através dos órgãos dos sentidos, né? Então, a sua visão de realidade é muito limitada. Então, é como se você tentasse dizer para uma pessoa, tentar convencer uma pessoa a tomar café, e aí você dá para ela um desenho de uma xícara de café, e não o café. É um desenho em 2 dimensões, né? Aquilo não serve para tomar café. Apesar de aquilo representar uma xícara de café, não serve para tomar café. Então, qualquer forma de compreensão que você tiver sobre o assunto não vai ser a coisa real. É uma coisa muito... Há muitas dimensões para esse assunto, não é algo que a sua mente condicionada consegue captar. Então, é parecido com a física quântica, né? Não é algo... A física quântica é algo difícil de se expressar em linguagem comum. Agora, com relação à energia do Buda estar presente, as relíquias e tudo mais, eu acho que isso é uma prática útil, né? Você prestar reverência às relíquias, por exemplo, durante a celebração do Visakha aqui no mosteiro, né? Eu falei sobre isso, né? Sobre como a gente ainda consegue enxergar a presença do Buda no mundo ainda hoje, né? Nós ainda podemos enxergar os efeitos da passagem do Buda pelo mundo e como aquilo que ele fez ainda reverbera através dos tempos, né? E chega até nós na data atual, né? E nós podemos extrair, nós podemos conectar com essa energia, conectar com essa, de forma indireta, né? Conectar com Buda, através tanto dos seus ensinamentos, mas até mesmo dessas relíquias, né? Que a gente ainda existem hoje em dia. Então, é como se fossem as ondas produzidas por uma pedra, né? Você joga uma pedra num lago, né? Então, ele cria aquela sequência de ondas, né? Então, o Buda é como se fosse você jogar a montanha do Himalaia num oceano, né? E você imagina o tamanho das ondas, né? A força do efeito que aquilo gera, né? E até hoje a gente ainda consegue extrair, né, dessas ondas, a gente ainda consegue conectar com o efeito, né, da presença do Buda, a passagem do Buda pelo mundo, através dos seus ensinamentos, através da vida dele, através da Sangha. Tudo isso ainda está presente hoje em dia, tudo isso ainda está aqui conosco, né? Então, eu não acho necessário a gente criar nenhuma ideia de personalidade, né, associada ao Buda, principalmente após o Buda alcançar Parinibbana, né? A energia do Buda, a gente ainda pode acessar isso, né, através prestando reverência à imagem do Buda,
estudando os ensinamentos dele, prestando reverência às relíquias, né? Aqui em Amaravati foram doadas algumas relíquias, né? Então eu tenho algumas aqui na minha cabana e eu todo dia pela manhã, desde que eu cheguei aqui, né? Eu posso dizer com certeza que não houve um único dia desde que eu vim morar aqui que eu não primeiro prestei reverência a essas relíquias, né? Antes de seguir em frente e continuar e realizar minhas tarefas, né? Então é algo muito benéfico, né? Eu enxergo muito benefício nisso. Agora, só cuidado para a gente não cair, né, na falácia das superstições, não deixar a nossa mente cair em uma atitude supersticiosa com relação à energia do Buda, às relíquias, às imagens do Buda, etc. Né? A gente tem que ter uma visão mais pragmática, né, e mais prática do assunto. Mais alguma, Vinícius? Sim, eu vou habilitar o microfone do William. Pode fazer sua pergunta, William. Aí, William, você tem que apertar o botãozinho do microfone aí para poder ativar ele. Já está liberado já. Eu acho que não. Tem mais nenhuma outra pergunta do e-mail, não? Sim. Nesses 40 anos de convivência com a comunidade de monjas, o que o senhor aprendeu? Pode nos falar de alguma experiência que considere relevante? Ajahn, in these 40 years you spent interacting with the community of nuns, what have you learned? Is something you can share with us about some of the lessons you learned from the nun community? Well, I would say, well, when I was living in the Payagiri, I didn't have so much contact with the nuns community, but before that and since then, I've had a lot. On one level, it's clear that women interact with each other generally in different ways than men interact with each other. They have different ways of communicating, relating. They affect each other in quite different ways, and so that I grew up in a house full of women, so that helped me in my say role of interacting with the nuns community a lot. I had 2 sisters and a mother, and my father was often away with his work. I also grew up on a farm and in the horse riding community, and most of the other people riding ponies, riding horses were girls. So I went to the schools I went to were all male schools, but outside of the school environment, I spent a huge amount of time with women, girls, and so that was a familiar territory for me. And so I always felt quite comfortable in women's company. I feel that it was the potential for liberation is there amongst the women's community as well as amongst men's community, that as the Buddha recognized himself, that really the body and the perceptions and feelings that arise from the particular nature of the body, they are as anicca, dukkha, anatta, whether the body happens to be female or male, that's not the whole picture. And so that the important qualities I feel in terms of living close to the community of nuns as well as the community of monks, also the large number of women lay disciples, and every retreat that we would run here at Amaravati, the majority of people signing up would be women. As you know, I don't know how it is in Brazil, but in Wat Nanachat, the number of people putting food in an alms bowl or coming to the monastery on a one pra is 90% women, 10% men. So that there's a substantial presence of the female practitioners in everybody's life within this the field of Theravada practice and Buddhist practice generally. I feel that it's important not to just focus upon gender, but rather to relate to that which lies beyond gender, and to not just
typecast people because of the gender that they happen to be manifesting in this lifetime, and that it's very easy for us as human beings to be focusing upon the external characteristics and those aspects of a being. But I feel it was the example of Luang Por Chah, Luang Por Sumedho was very, very helpful in this regard, that they would talk to the being, as it were, and not focus on the fact whether the person happened to be male or female. Obviously, the protocols of living in the monastery and gender separation for sustaining the brahmacharya are very, very important. But in terms of Dhamma teaching, that there's no partiality, and I never experienced a moment of sexism or discrimination on that score, either from Luang Por Chah or Luang Por Sumedho, that they would treat women as well as men as fellow Dhammafarers, Sahadhamika. And so I've tried to carry on that same kind of spirit and to relate to the people that I live with, and I'm responsible for teaching in that way. But I would say that living together, and again, this is a bit of a sweeping statement, but I would say, and most of the women and the men would agree with me, that I would say that live here, is the women affect each other much, much more acutely than the men do. And I remember years ago, when I was here in the sala at Amaravati, and one of the nuns came into the hall and was looking slightly stunned or kind of shell-shocked, and and so I said, "Oh, you look like things are difficult for you, sister." And she said, "Oh, those nuns, it's sometimes it's too much, Ajahn." And so she was describing how just sitting in your room in the nuns' vihara, somebody could walk down the corridor and you would just sort of pick up on their mood as they walked past, not just because of the sound of their footsteps, but just the sort of sheer mental energy coming through the walls and just impacting you. And so there's I would say, again, this is a sweeping statement, but tends to be a lot more overlapping and being affected by other people's attitudes, moods, states of mind. And so in that conversation, she said, "Isn't it that way for the monks at all?" And I said, "To be quite honest, sister, when I go into my room in the monks' vihara, I forget that the other monks exist." And she kind of looked at me with this look that went on for about 100 miles. It was like, really? Really? So that was a kind of a key moment in my own understanding of, oh, right, the women's relationships with each other, energetically, they are quite different from the men's. So just the idea of living in a building with 20 or 30 other men and forgetting that they exist was kind of an experience that she had never had, of just forgetting that everyone else is there because of that ongoing sense of being impacted. So I don't think that's sort of better for the men or worse for the women, but it's like what we have to work with. And so in terms of things I've learned is you have to cater for that. You have to take those kind of dynamics into account, because the men can get very isolated and not exactly sociopathic, but oblivious to each other and uncaring for each other. So that's an obstacle. So that on the men's side, there needs to be more of an encouragement towards empathy and attunement. On the women's side, there tends to be more of a need to develop dispassion and relinquishment, the vosagga, the kind of letting go and releasing, not carrying each other around, not to be cold-hearted or indifferent, but just that sense of, yes, I feel where this person is at, but no, I don't have to pick them up and carry them. It's just what's here in the moment. So those are some initial thoughts. Again, if people are interested, Ajahn Chandasiri and I did a Sunday afternoon talk at the end of last Vasa. She and I led a Sunday afternoon talk. What have we learned of 40 years of a nuns and monks community living in association with each other?
So if that person's interested, you can probably find that talk on the Amaravati website or on the YouTube channel. But myself, Ajahn Chandasiri, speaking about this exact area. What have we learned of 40 years of living together? Então, bom, na verdade, quando eu morava em Abhayagiri, eu não tinha muito contato com monjas, né? Mas agora desde que eu vim para Amaravati, eu tenho um contato constante. O que eu pude notar de diferente entre os monges e as monjas é como com as mulheres é uma diferente forma a forma como elas interagem entre si é diferente, a forma como elas comunicam entre si é diferente, como elas afetam uma às outras é diferente, o quanto elas se afetam é diferente, né? Eu nasci numa casa cheia de mulheres, né? Eu tinha 2 irmãs e uma mãe, e meu pai nunca estava presente, estava sempre fora trabalhando, né? E também eu frequentava muito um aras, né? Um lugar onde se criava cavalos, e lá todas as pessoas que iam lá para montar cavalos, em geral, eram garotas, né? Eu fui para uma escola de garotos, escola só de para rapazes, né? Mas fora da escola, todas as minhas interações eram com mulheres, né? Então eu sempre me senti muito confortável, né, interagindo com mulheres, nunca tive muito problema com isso. Mas eu gosto de pensar, quando eu penso sobre esse assunto, eu sempre penso a respeito do potencial para a libertação, né? E sempre lembrando que o potencial para a libertação é o mesmo, né? O Buda dizia, né, que quer seja as percepções, sensações, pensamentos, corpo, consciência, quer seja de um homem ou de uma mulher, são todos eles dukkha, anicca e anatta, né? Não há diferença. Então, e também aqui no mosteiro, né, e grandemente, né, a maioria das pessoas que se inscrevem para fazer retiro são sempre mulheres, né? Eu não sei como que é aí no Brasil, mas lá na Tailândia, o Apananachat, com certeza 90% das pessoas que vêm oferecer comida, que vêm ajudar no mosteiro são mulheres, né? Somente 10% são homens, né? Então a presença das mulheres é sempre muito presente, muito grande no nosso ambiente, né? Mas eu procuro sempre não me preocupar muito com esse assunto e não focar em gêneros, né? E não tentar e não cair no hábito de interagir com as pessoas, colocar as pessoas numa moldura pré-definida, né? De gênero, de tipo de pessoa, né? E não interagir com as pessoas levando como consideração que gênero, específico gênero, ela está manifestando nessa vida específica que ela tá experienciando hoje, né? Então porque a gente tem essa tendência, né, sempre focar no aspecto exterior, né, e negligenciar, né, o que está por trás daquilo. Então eu sempre tento seguir o exemplo dos meus professores, Lampocha, Lampo Sumedo, né, e, presenciando como é que eles ensinavam as pessoas, né. Uma coisa que eu reparava era isso, né, ele sempre falava com aquele ser. Ele não falava com uma mulher ou com um homem, ele falava com aquele ser que estava presente na frente deles, né? Sem discriminar, não havia diferença de ensinamentos para homens e para mulheres. É óbvio que no mosteiro existem protocolos, né? Existem área masculina, área feminina, toalete, etc. Mas o ensinamento é exatamente o mesmo, não há diferença de ensinamento para um ou para o outro, né? Então a gente faz um esforço para não. E todos esses anos que eu estive presente, eu nunca presenciei nenhum ato de discriminação ou de qualquer coisa do tipo. Então eu sempre tentei carregar esse mesmo espírito que veio dos meus professores, né? E no nosso viver junto aqui no mosteiro. Agora, com relação ao que eu pude observar, né, é algo que talvez não é óbvio que isso não é uma coisa que você pode generalizar para todas as mulheres. Mas algo que eu acho que a maioria das pessoas vai ser capaz de concordar com o que eu estou dizendo é que as mulheres afetam muito mais umas às outras, né? Elas são muito mais sensíveis à presença, elas têm
elas são muito mais afetadas pelas demais pessoas, pelas demais monjas. Por exemplo, um certo dia ocorreu, né? Eu estava no salão principal e uma monja entrou, né? Com um rosto assim, em estado de choque, né? Uma expressão assim bastante, dava para ver que ela estava perturbada, né? Então eu perguntei para ela, venerável, você está com alguma dificuldade hoje? Ela falou, essas monjas, elas são demais. E ela começou a contar, né? Ela começou como é que é. Ela estava relatando que às vezes só você estar sentada, ela estando sentada no quarto dela, né? Quando uma outra monja passa por perto, né? Ela consegue pegar o humor daquela monja, a emoção daquela monja. Não pelo caminhar, pelo o som do passo, mas só sentindo a presença daquela monja, ela consegue detectar, né? Se ela está com raiva, se ela está com medo, se ela está com isso, aquilo, né? E isso afeta ela, né? Então, e ela está reclamando disso, né? Como é que ela está sempre sendo afetada, né? Ela está sendo perturbada, né? Pelo humor das demais monjas, né? E aí, aí ela perguntou, né? E como é que é com os monges? Eles também sofrem disso? Aí o Ajahn respondeu para ela: você pode acreditar em mim ou não, mas quando eu volto para minha cabana, eu simplesmente esqueço que os outros monges existem, né? Ela falou: é mesmo? Ela ficou chocada em ouvir isso, né? Ela falou que... Então, dá para ver que é uma diferença muito grande, né? Nesse sentido, né? Há alguma diferença, né? Na personalidade de um homem e de uma mulher. Eu acho que ela jamais teve essa experiência de viver com 40 outras pessoas, né? E quando você volta para o seu quarto, você esquece que as demais pessoas existem, né? Ela não tem esse tipo de experiência. Isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro, né? É apenas descrevendo características diferentes, né? Porque você tem que trabalhar com as características que as pessoas têm, né? Por exemplo, os homens têm essa tendência a serem mais isolados, serem mais insensíveis, né? Não vou dizer que eles são como é que chama? Sociopatas, né? Mas tem essa característica de não serem muito sensíveis, não muito preocupados com os demais, né? Então, para os homens, você tem que ensinar eles a ter mais compaixão, ter mais amizade, ter mais sensibilidade, aprender a ser mais dóceis, né? E ter mais aprender a conectar mais com as pessoas ao redor deles, né? Já as mulheres, não. As mulheres, às vezes, precisam ensinar elas mais a ter aprender a largar, aprender a ter menos obsessão, né? Não ficar tão preocupada, não ficar tão apegada, não se deixar, não carregar os demais, né? Nas costas, né? Não ficar preocupado demais com o que os outros estão fazendo, o que os outros estão dizendo, né? Então isso não é indiferença, né? Você enxerga a outra pessoa e você está ciente do que aquela outra pessoa está sentindo, mas você não anda por aí carregando aquela pessoa nas costas, né? Quem quiser ouvir mais sobre esse assunto, há um tempo atrás, eu e a Ajahn Chandasiri, uma das monjas, né, demos uma palestra em conjunto, né, uma palestra de domingo, né, falando sobre isso, né. O tema da palestra era justamente, né, o que é que nós aprendemos durante todos esses anos, né, de vivendo em conjunto, né, o que é que nós aprendemos. Então, essa palestra você pode encontrar no YouTube ou no site do Amaro, né. Quem quiser saber mais a respeito pode assistir aquela palestra. Ajahn, we are already over all time. Do you want to quit here? Do you want one more question? What do you like to do? Yeah, it's 8 minutes past. I have until 1:15. So if it's a question that I'm not very good at short answers, but one more question and one more short answer, I think would be okay. Vinícius, tem uma pergunta fácil de responder aí, não? Uma pergunta sim ou não? Difícil, mas como é envelhecer como monge? Ajahn, what is it like to grow old as a monk? What is it like, what? Grow old as a monk. Well, the body is not self, so that there's perceptions change, and I feel that there's a sense of appreciation for having the teaching, so that
as your eyes get weaker and you need to wear glasses to read, or your physical strength or mobility sort of diminish, I feel a conscious sense of joy that I've had such a good teachings to keep all that in context, and that so much suffering gets created around the world and people rejecting the process of aging. So I'm 64 years old now, so people of my age often are suffering a lot of distress because of getting overweight, or having lots of wrinkles, or their hair falling out, or hair going gray, or their hearing going, or their vision going, and mobility going. And that's a lot of dukkha for many, many people. And so I feel very kind of consciously appreciative of growing up with the teachings, and so that as those changes come about, rather than rejecting that or denying that or resenting that, it's like, oh, okay, so I need glasses now. So where did I leave my glasses? It's just what you work with, and there's no sense of anything going wrong. But like Luang Por Sumedho now, he's almost blind. He can only see about one eye works, the other eye it doesn't work at all. He can see about 2 meters with one eye, the other eye is finito. His mobility is not good. He has to lean on Ajahn Asoka's arm to walk. His feet are quite numb. His hearing is not good. He's very happy with his new Bluetooth loaded hearing aids. But it's absolutely not a problem. He just works with those limitations, and the mind is not going towards complaining or resenting. It's just you work with the limitations that are there, but those limitations are not self. Rupang anatta, the body is not self. So the mind holds that whole set of changes in a radically different way than through worldly conditioning. So personally, I feel very grateful, very blessed to have those teachings, and to have that as an informing environment while the factors of aging proceed. Bom, eu enxergo que o corpo não é eu, né? Não é o meu eu. Então, a única coisa que muda é a sua percepção, né? Então, eu sinto muita apreciação pelos ensinamentos, eu sinto muita gratidão pelos ensinamentos, né? Porque meus olhos estão ficando mais fracos, então eu preciso usar um óculos, a minha força está ficando cada vez mais fraca. Mas ainda assim, isso não é um problema muito grande, né? Tem muita alegria, né? Muito êxtase, muita felicidade de ter sido, ter recebido esses ensinamentos, ter praticado eles durante tanto tempo, né? Porque as pessoas sofrem muito, né? As pessoas tentam rejeitar a velhice, né? Não conseguem aceitar a realidade da velhice e sofrem muito, né? Eu tenho 64 anos. As pessoas da minha idade, em geral, estão sempre sofrendo, com a queda do cabelo, com o branquear do cabelo, as rugas, a saúde que se esvai, a visão que se esvai. Mas eu sinto muita felicidade em ter crescido, né? Em ter sido educado dentro desses ensinamentos, de forma que eu não tenho ressentimento contra o processo de envelhecimento. Eu não tenho ressentimento contra a velhice. Então, por exemplo, se eu preciso usar óculos, ok, eu uso um óculos, né? Não tem nada de errado com isso, não tem nenhum problema nisso. Então, você pegar, por exemplo, um grande exemplo, o Luang Por Sumedho, né? Atualmente, ele já está bastante idoso, um dos olhos dele já ficou cego, ele não consegue mais enxergar através de um dos olhos. O segundo olho consegue enxergar só 2 metros à frente dele, né? Ele já não consegue mais caminhar sozinho, as pernas dele estão muito bambas, não tem mais firmeza nas pernas, ele só consegue andar apoiado por Ajahn Asoko, né? A audição dele também já se foi, ele consegue ainda escutar somente através de um aparelho, né, que conectado ao Bluetooth, que ele consegue, então, escutar. Mas parece que não tem problema algum, ele continua tão feliz como sempre.
sempre tranquilo e simplesmente, se a situação é essa, então você lida com ela conforme ela é, né? Não se deixa limitar, né? As limitações, você enxerga que as limitações também não são eu, né? O corpo não é eu. As limitações do corpo também não é eu, né? Então, Rupa, Anatta, etc. A mente é um fenômeno diferente, a mente tem uma dinâmica diferente do que o corpo. Então, não tem nada que obrigue a mente a seguir esse mesmo, a ficar sofrendo, né, graças ao envelhecimento do corpo, né? São processos que têm uma dinâmica diferente. Então, eu me sinto muito grato e muito abençoado, né, de ter recebido esses ensinamentos, né, nesse exato momento em que a minha velhice se desenrola, se desenvolve. Ajahn, thank you very much. So, It's really glad to see you. Thank you very much for your teachings. yes, well, I hope it's some